Bom dia, meu amigo rubro-negro, excelente dia, minha amiga rubro-negra. Hoje é dia de luta, porque estamos numa semifinal. Luta não. É bom não falar luta não. Hoje é dia de semifinal de Copa do Brasil. Estamos a três jogos, meus amigos, nos separando talvez do único título da temporada. E eu quero ver os nossos jogadores brigando em campo. Brigando não também. Brigando vai ser difícil hoje. Brigando não é legal falar para eles não. Dia de guerra, guerra também não. Palavras que eu vou usar para esse elenco entender que isso é uma metáfora e que não é para de fato um dar um soco na cara do outro. Eu achei que eu não precisaria explicar isso para jogadores profissionais, né? Que esse clima de porradaria não é muito legal. Que isso, hein? Que vergonha, meus amigos e minhas amigas. Como eu estava dizendo, como eu comecei aqui falando, hoje é dia de decisão na Copa do Brasil. De fato, talvez pode ser o único título do Flamengo na temporada. Né? Nos resta apenas a Copa do Brasil e quem sabe lutar para virar esse jogo no Campeonato Brasileiro, jogo que parece muito difícil de virar, porque além da qualidade do Flamengo, do desinteresse do Flamengo, e esse desinteresse para virar uma chave de desinteresse num campeonato de pontos corridos em mais 19 jogos, para que o Flamengo tenha uma regularidade de brigar, e, gente, brigar não é dar soco na cara do outro, para que o Flamengo mantenha esse interesse de brigar, de disputar cada partida com afinco durante 19 rodadas no Campeonato Brasileiro, passando por jogos que esses jogadores mesmos consideram desinteressantes, é muito pouco provável. Eu nunca direi impossível, porque eu sou flamenguista, eu já vi coisas absurdas, você também, você já viu coisas absurdas, mas sim, no geral, vamos falar a verdade, no geral, o desenho é Copa do Brasil e vamos lá, vamos torcer muito. O Flamengo tem uma grande vantagem, não dá para tirar essa grande vantagem porque a gente passou por dois grandes revés agora, né? Tomamos 3-0 do Cuiabá, um jogo vergonhoso, e tomamos 3-1 do Olímpia. Tomamos 3 gols em 2 jogos. Esses 3 gols nos tiram hoje, tá? Esses 3 gols nos tiram da competição. Por isso temos que ficar atentos, temos que ficar vivo, porque o Grêmio é muito mais time do que o Olímpia e do que o Cuiabá. Então, se o Cuiabá fez 3 e o Grêmio fez 3, é importantíssimo que a gente esteja ligado hoje. Mas é uma grande vantagem ainda, é o Flamengo jogando contra um Grêmio que faz uma marcação individualizada, por isso eu vou falar tudo no pós-jogo com mais calma, no pré-jogo com mais calma, mas é um time que marca individualizado, é um time que dá espaço, e eu acho que, de certa forma, hoje a gente vai conseguir fazer valer a nossa vantagem. Mas, de novo, são achismos, porque não depende única e exclusivamente de conceitos táticos ou técnicos. Passa muito por conceitos anímicos, de vontade. Isso é ridículo, mas infelizmente é a verdade. O clima, e aí eu quero trazer direto para cá assim, cara, que vergonha, né, bicho? Mas que vergonha, que papelão que aconteceu ontem. Você sabe que eu estava na estrada, a Bruninha comandou o Fontoura News de manhã, Picho e ela à noite, pô, arrebentaram num programa de altíssima qualidade, com audiência espetacular, né, o Tamo Junto Nação, e eu precisava falar, eu precisava vir aqui conversar com vocês. O que aconteceu cara, é digno de um time sem comando, é digno de um time que está largado às traças, digno de um time cujo presidente, com as próprias palavras desse presidente, disse lá atrás que quando tudo está errado, não se espante, meu amigo, quando tudo está errado, a culpa é do presidente. Foram palavras dele. Palavras dele. E você não vê um conselho brigando contra esse presidente, você não vê uma cobrança interna em cima desse presidente, porque ele não está fazendo mudança nenhuma, ele sumiu, ele se escondeu, ele virou a rainha da Inglaterra, o presidente Rodolfo Landim, sempre foi, mas está cada vez mais distante, cada vez mais focado em tentar vender o Flamengo, cada vez mais focado em tentar passar a gente para frente como uma SAF, cada vez mais focado em ganhar mais dinheiro com a gente, ao invés de fato dar as respostas que a gente queria hoje. A gestão Landim é uma continuidade da gestão Bandeira de Melo. Na parte administrativa tá tudo ok, tá tudo fluindo, mas, cara, na gestão de futebol é uma continuidade da gestão Bandeira de Melo, é um desastre. Assim como a gestão Bandeira de Melo no futebol era um desastre, a gente piorou, a gente conseguiu ainda piorar, conseguimos regredir no futebol, porque o Bandeira ainda tinha um time muito limitado, né? Hoje a gente tem um baita time, um baita elenco e continuamos com uma gestão amadora, uma gestão feita por torcedores, uma gestão feita por pessoas que sequer estão lá no clube, que sequer vão para o Ninho do Urubu. Isso é inaceitável de tantas maneiras, meus amigos, que o teu diretor, que o teu vice-presidente de futebol não pise no Ninho do Urubu. É inaceitável de tantas maneiras, mas eu falei para vocês semana passada. Ontem o Braz estava no meio de uma porradaria entre Gerson e Varela. Entreveiro é a PQP, não venham me tratar. Vocês até querem tratar a gente como idiota, mas entreveiro é a PQP, entreveiro é a puta que los parola, tá?
Por favor, não tratem a gente como idiota, porque nós não somos, apesar, de novo, de vocês quererem nos tratar assim. E no meio dessa porradaria, que fez, inclusive, o Varela ter que ir fazer uma microcirurgia para estancar o sangramento, no meio de uma porradaria de rua, bicho. Sacou? As pessoas que relataram ali o que elas viram, uma porradaria de rua, o meu vice-presidente de futebol não tá lá. Por que ele não tá lá? Porque ele serve a dois senhores. E isso está escrito nas escrituras, está escrito lá, que não se serve a dois senhores ao mesmo tempo. Não dá para ser vereador e vice-presidente de futebol do maior clube do Brasil. Não dá. Sabe por que, que ele porque ele faz os dois? Porque isso aqui é amador, bicho. Isso aqui nem é pago. O Flamengo não é pago. O vice-presidente de futebol nem ganha, nem é um trabalho. Isso é ridículo, isso é absurdo de tantas formas em alguém que fala de profissionalismo. E não há cobrança. Não há cobrança no Brás. Ele vai continuar se dividindo entre vereador e vice-presidente de futebol. Vai continuar se dividindo porque o Landim não enxerga os defeitos. Ele falou lá atrás que ele ia enxergar, que acabou o modo banana. Mentiroso. É um mentiroso quanto mais. Ele não fez absolutamente nada do que ele prometeu. O senhor Landim é um mentiroso quanto mais. Ele não fez nada do que ele prometeu. Nada. Então a gente está no meio dessas guerras de egos, onde o Flamengo é o menos importante. Temos jogadores importantes, vice-presidente de futebol importante, presidente de futebol importante, Bruno Spindel calado na reunião, de acordo com o Caio Mota, né? E, aliás, já achamos o X9, né? A reunião estava portas fechadas. A reunião estava portas fechadas. O Caio Mota cita os nomes das 5 pessoas que estavam lá dentro. E ele sabe que o Bruno Spindel ficou calado? O X9 tá ali, né, velho? Achamos o X9, né? Achamos. Então, no meio de tudo isso tem muitas pessoas importantes e o menos importante é o Flamengo. Não para mim, não para você, mas para nossa gestão é. É o menos importante na véspera de uma decisão. Isso acontece. A gente pode tentar olhar pelo lado bom, imaginar que isso possa ser um excesso de vontade, uma virada de chave. Eu não acredito. Para mim é uma zona, para mim é sinal de um clube sem comando, de um clube sem liderança. São Paulo já desinteressado, São Paulo já contando as horas para receber a multa de 3 milhões de euros, que aliás é mais uma coisa para se apurar, 3 milhões de euros num treinador que você sabe que você ia mandar embora rápido, contrato de 2 anos com multa de 3 milhões, alguém vai ganhar dinheiro, irmão. Alguém vai ganhar dinheiro. E não é só o São Paulo, tá? Não é só o São Paulo, não. Alguém vai ganhar dinheiro. Então o São Paulo está contando as horas para ser mandado embora, desinteressado. Dizem que depois da briga ele nem queria mais continuar o treino, que ele tocou o F também, falou: irmão, esses caras não querem, esses caras estão só dando soco na cara do outro, não me respeitam, eu peço uma coisa, eles não fazem, eu peço um comprometimento tático, eles não têm. Caguei. O São Paulo está nesse momento. E é uma vergonha, né, bicho? Chegamos a esse ponto. A única boa notícia do dia de hoje, né, pra gente poder trazer algum alento pro coração de vocês, é que Eric Pulgar tá de volta. Depois de um mês e pouquinho sem jogar, o Eric Pulgar tá voltando ao time do Flamengo hoje, deve ser relacionado já para a partida, e graças a Deus a volta do Eric Pulgar é maravilhosa, porque de fato é uma posição carente do Flamengo, uma posição muito carente, essa volância com qualidade, com pegada de marcação e qualidade na saída de bola. Graças a Deus, essa é a boa notícia de hoje. Para fechar, apenas eu queria falar do Bandeira de Melo especificamente, que o Bandeira de Melo ontem também fez. Aí começou o momento político, né? O Bandeira não tem vontade de ser presidente de novo do Flamengo, por mais que queiram fazê-lo de novo presidente do Flamengo, o Bandeira está num outro momento de vida, mas ele sabe a força que ele tem para eleger o próximo presidente. Então ontem fez questão de se manifestar, e aí ele disse que isso é retrato de uma gestão que vem piorando desde que ele saiu, que não para de piorar, e aí começaram as guerras políticas, o lado de cá tenta defender, o lado de lá agride, o lado de lá ataca. O fato é que as duas gestões de futebol do Flamengo ainda são amadoras. Tá? Eu não vou esquecer que o senhor Bandeira de Melo acumulava funções de vice-presidente de futebol, não vou esquecer que ele botou o Lomba também, o Lomba para cuidar do futebol, que também não é especialista do futebol. A gente não esquece. Se o Lomba ou o Bandeira quiserem pensar em alguém para a próxima chapa, eles têm que pensar que eles também erravam lá. Viu? Se eles estão pensando num Flamengo mais profissional, que eles lembrem que o Flamengo deles também não era profissional. É isso, meus amigos e minhas amigas. Vou encerrando por aqui triste, de verdade, do fundo do coração, muito triste, muito decepcionado com o que conseguiram fazer com o meu Flamengo, o que essa gestão de 1 bilhão e 200 conseguiu fazer. A gente vai rumo a 1,5 bilhão, dividindo função, hein? Rumo a 1,5 bilhão com o meu vice-presidente de futebol na Câmara de Vereadores, tentando cumprir o trabalho que ele não fez na Câmara de Vereadores semana passada. Semana passada ele ficou com o Flamengo, a semana fica com a Câmara, e assim vai indo. E o Bruno Spindel, o diretor de futebol, calado, numa reunião onde um cara deu soco no nariz do outro. Rir para não chorar. Bom dia.
Puma,